E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a você que me ouve, que me assiste nesse momento. Seja abençoado. E você tem que ser abençoado. Você tem que ser próspero. Você tem que ser rico. Porque Deus é riqueza, é grandeza, é glória, é majestade. Deus é grande. Então, o seu povo tem que ser forte. O seu povo tem que ser vitorioso, vencedor. O seu povo tem que ser valente, arrojado, destemido. O seu povo tem que refletir a sua imagem aqui na terra. Não é justo que aqueles que creem no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel vivam uma vida tão insignificante, tão pequenina, tão mesquinha, tão miserável. É verdade ou não é? Então, você não aceita isso. Eu não aceito. Nós não aceitamos. Ora, se nós que pensamos, que raciocinamos, nos recusamos a aceitar essa situação, imagine Deus, o Criador de todas as coisas. Portanto, minha amiga, meu amigo, esse desafio da construção do Templo de Salomão realmente é para quem é arrojada, para quem está disponível para tudo ou nada, para quem está na fé de Abraão, de Isaac e de Israel. Porque essa construção não é para a glória de ninguém, senão do único e verdadeiro Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para a glória dele e para a salvação de milhões de pessoas. Mas eu queria falar com você, além disso, é o que nós vimos falando durante esses dias, sobre a fé e as obras. Nós falamos ontem a respeito da fé demoníaca. A fé demoníaca. Fé demoníaca? Existe a fé demoníaca. O apóstolo Tiago diz: até os demônios creem e tremem. Você pode ler isso, segundo Tiago, ou melhor, Tiago, capítulo 2, versículo 19. Então, ele fala pelo Espírito que os demônios creem. Os demônios creem. Mas por que eles creem? Eles creem porque não tem outra alternativa, eles sabem que Deus existe, que Deus é grande, que Deus é glorioso. Mas essa crença de que Deus é grande, que Deus é poderoso, é todo-poderoso, que Deus é glorioso, etc., essa crença não é suficiente para salvar ninguém. Porque você reconhecer que Deus é grande, que Ele é glorioso, não significa muita coisa. Como não significa coisa nenhuma para os demônios que creem. Por quê? Porque os demônios, apesar deles crerem em Deus, ainda assim, eles não obedecem. Quer dizer, a crença deles é igual a de muitas pessoas que estão dentro das igrejas e que talvez estejam me ouvindo nesse momento e que estejam na mesma situação dos demônios. Talvez você, minha amiga, meu amigo, eu não estou acusando nada nem ninguém, mas talvez, quem sabe, você tenha vivido uma crença do tipo do demônio, uma crença demoníaca. Você crê em Deus, você crê na Bíblia, você crê na palavra de Deus, você congrega numa determinada igreja, você é uma pessoa até que não faz mal a ninguém, porém, a sua crença se baseia apenas na teoria. Você acredita em Deus, você acredita na palavra de Deus. Mas se você não obedece, o que adianta essa crença? Não adianta de nada. Digo mais, você se torna pior do que os incrédulos, porque os incrédulos dizem assim: eu não creio em Deus, eu não acredito. Os ateus, eu não creio em Deus, não acredito em Deus, e eu vivo a minha vida da maneira como eu quero. Essas pessoas são mais bem-aventuradas do que aqueles que creem e não obedecem. Por quê?
Porque a crença, minha amiga, meu amigo, exige, a fé exige atitudes. E eu não estou me referindo a atitudes de ofertas, pura e simplesmente. Não, não é isso. Isso é o de menos. Quando a pessoa crê, ela é ofertante por si só, ela já é a própria oferta. Essa é quando ela crê de acordo com Deus, obviamente, quando ela crê de acordo com Abraão. Mas eu me refiro às pessoas que creem e que não tomam atitudes que vão trazer os benefícios para si. Porque o que agradou a Deus, ou o que agrada a Deus, é a fé prática, quer dizer, a fé seguida de obras, de atitudes. Lembra quando Jesus disse lá, numa das suas palavras, ele disse assim, olha, o que adianta você dizer para as pessoas, olha, quando a pessoa vem até você com fome, com frio, morrendo, e você diz assim, ah, Deus é bom, vai com Deus, minha amiga, vai. Isso é suficiente? O que adianta você ver uma pessoa mendiga na rua, pedindo esmola, ou faminta, ou morrendo de frio, uma pessoa desassistida? O que adianta você ver uma pessoa dentro de um presídio, juntamente com milhares, num cubículo? O que adianta você ver uma pessoa sofrendo, gemendo, e falar assim, ah, coitadinho. Esse coitadinho resolve? Vamos ser honestos. A simples expressão sua que diz assim, ah, coitadinho de fulano, coitadinho de Beltrano, você acha que isso aí resolve? Você acha que isso aí agrada a Deus? O que adianta você sentir pena de uma pessoa sofrendo? Se você não faz nada por ela, não adianta porcaria nenhuma. Não adianta, não vale nada. Esse tipo de comiseração é o mesmo tipo de fé demoníaca, que as pessoas creem em Deus, mas não tomam atitude, não obedecem a sua palavra, não abandonam a vida errada, não abandonam a mentira, não abandonam a prostituição, não abandonam o pecado, não abandonam os vícios, não abandonam a vida errada que tem vivido. O que adianta? Eu sei que, dentre muitas pessoas que estão vivendo no pecado, muitas delas estão tão amarradas, estão tão presas, que elas não conseguem sair, porque tem uma legião de demônios ali. Mas existem, por outro lado, aquelas pessoas que não estão no pecado, não adulteram, não roubam, não mentem, mas não obedecem à palavra de Deus, por exemplo, de ser dizimista. Ela sabe que está lá escrito que tem que dar o dízimo, mas ela não é dizimista. Ela não dá o dízimo. Por quê? Porque ela acha, ela pensa, ela diz, não, isso aí é na época da lei, mas ela sabe também que Abraão viveu longe da lei, ele não estava na lei. A lei veio depois com Moisés. E Abraão pagou o dízimo. Então, você vê que pequenas coisas, mas que fazem a diferença, porque o dízimo representa a honra que a pessoa dá a Deus sobre todas as coisas. Às vezes a pessoa, ela até paga o dízimo, até ela dá o dízimo, dá a oferta, etc. Mas ela é uma pessoa que leva fofoca e faz as pessoas ficarem irritadas com outras pessoas. Elas disseminam o mal, como é que se chama? A difamação de outras pessoas. Ela fala mal das outras pessoas. Ela guarda rancor, mágoa dentro do seu coração contra outras pessoas. Então, o que adianta ela dizer que crê em Deus? O que adianta? Que tipo de fé é essa? Essa fé não vale nada, é uma porcaria. Essa fé é uma porcaria, é uma fé demoníaca. Porque faz as pessoas pensarem que estão bem, fazem as pessoas se satisfazerem, porque elas já têm cumprido seus votos de ir na igreja aos domingos, às quartas-feiras, etc, etc. Porém, elas não obedecem
a palavra de Deus, elas não perdoam. Elas mantêm mágoa dentro do coração contra outras pessoas. Ora, minha amiga, meu amigo, que tipo de fé é essa? Seria essa a fé que agrada a Deus? Não, essa fé é exatamente igual à fé demoníaca, porque os demônios creem e tremem diante de Deus. Mas e daí? E daí? Eles vão deixar de ser demônios porque creem? Não. Eles vão deixar de ser demônios porque temem a Deus? Não. Eles vão continuar sendo demônios. Por quê? Porque eles não obedecem. Assim também são muitas pessoas que estão dentro das igrejas e que têm fé, creem em Deus, acreditam em Deus, acreditam na palavra de Deus, mas não obedecem. Não obedecem à palavra de Deus. Jesus disse, se nós não perdoarmos aos nossos ofensores, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Então, o que adianta eu orar o Pai Nosso e não perdoar a pessoa que me ofende? Não adianta nada. Então, esse tipo de fé é, no mínimo, demoníaca. É uma fé demoníaca. Essa fé é o que a maioria dos crentes tem. E é por isso que a maioria dos crentes são endemoniados. É isso aí. É isso aí. Escute o que eu vou dizer. A maioria dos crentes evangélicos, é endemoniado, é perturbado. A maioria, infelizmente. Eu não digo isso com prazer, não. Eu digo isso com muita tristeza no meu coração. Mas por quê? Porque são pessoas que creem, mas não praticam, não obedecem. Então, elas têm uma fé do tipo a fé dos demônios. É isso aí. Deus abençoe você e todo o povo que está participando dessa programação, em nome do Senhor Jesus.